Aí eu digo, a minha é um... A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa Caos e Caos, o 8º programa desde 2023, quando foi criado. Aqui nós hoje iremos conversar um pouquinho, contar alguns causos de quem fez mal à humanidade, quem faz mal agora com esses desastres também que acontecem por aí, né? Então, novamente aqui com o jornalista Bezerrinha e Evaldo. Olha, só peço a vocês, eu vou até brincar logo aqui, que não fale mal do meu cunhado nem da minha irmã, que eles são grandes doadores do programa, grandes patrocinadores, e ainda vão doar bastante para botar aqui a acústica, um layout tão bonito quanto esse, e muito mais. Mas seja bem-vindo, gente. É contigo a palavra, Bezerrinha e Evaldo. Bom, eu vou abrir o programa hoje de forma diferente. Você falou em quem faz mal à humanidade. Eu estou aqui no site do UOL. Governo Federal, isso aqui é ao vivo, negado, agora, 7h07. Governo Federal vai pagar PIX de R$ 5.100 para famílias afetadas por enchentes no Rio Grande do Sul. Após início de rusga, Lula, Leite e Barroso pregam união no Rio Grande do Sul contra efeito das cheias. Governo Lula vai comprar imóveis. Olha aí que beleza. O governo Lula vai comprar imóveis em cidades do Rio Grande do Sul para dar aos desabrigados. Ou seja, o traste, o inelegível, naquele episódio triste lá das enchentes na Bahia, ele estava lá, em Camboriú, andando de jet ski, dançando, uma beleza. Aí o Lula vai estar tão presente, ele vai deslocar o governo para o Rio Grande do Sul, porque nós voltamos ao tempo do Getúlio, porque o Paulo Pimenta vai ser, na realidade, um interventor no Rio Grande do Sul. Porque todas as ações cujos recursos serão oriundos do Tesouro Nacional, terá este interventor para garantir que as obras, primeiro, ganhem celeridade, possam ter um custo razoável, né? E terceiro, transparência nas ações. Então, isso é fantástico, né? Muito bom. Um presidente, de fato, nós temos hoje um presidente de fato. É muito mal, rapaz, esse homem. Hein? Bom, vamos lá, agora é a minha vez, né? Agora é a minha vez. É. Não, eu estou tentando entender aqui a provocação que o Luiz Carlos fez para a gente, a humanidade má, aquelas personagens caracterizadas pela crueldade, pela perversidade, pelo terror. Eu ficava pensando em algumas alternativas aqui, mas eu não quero ser maniqueísta. Tem a filósofa Hannah Arendt,
um dos clássicos da Hannah Arendt, o livro, a teoria sobre o julgamento de Eichmann, né, em Jerusalém e tal, aí escreve a banalidade do mal. E a ideia da banalidade do mal é exatamente a ideia de quem é tão cruel, é tão perversa, e não consegue mensurar o tamanho da crueldade. Ou então é um burocrata que apenas cumpriu ordens, como o torturador no regime ditatorial, que depois de passar o dia torturando, vai à casa com a família. Ou agora, Bezerrinha, há pouco tempo atrás, vi um filme interessantíssimo, provocador, extraordinário, chama Zona de Interesse. Recomendo que você assista, que fala exatamente sobre o nazista que coordenava os trabalhos no campo de concentração de Auschwitz, onde o Josef Mengele, o médico nazista, fazia experiências com cobaias humanas. Então eu acho que a banalidade do mal é isso, é alguém que faz tanta crueldade, tanta perversidade, e por vezes não consegue nem mensurar o tamanho da perversidade que provoca. E a gente tem algumas personagens aqui na nossa história do Brasil que não ficam nada a dever a essas personagens cruéis. E um fato interessante. Nós tivemos, até bem pouco tempo, alguém com este perfil que não tinha empatia, não tinha solidariedade, não se condoía com a dor alheia, haja vista o comportamento durante a pandemia. Eu não gosto nem de falar esse nome, eu vou me referir a ele como o inelegível, que é um caso bem próximo nosso. No caso da ditadura militar de 64, são tantos algozes, tanta gente ruim que perpetrou as maiores barbaridades contra o ser humano, igual a ele. E o que é interessante, Bezerrinha, é que essas personagens elas dialogam entre si. Essa personagem crudelíssima que você se referiu, ainda há pouco eu conversava com a minha amiga Eliana Gomes, com alguns companheiros ali, e lembrava a história do meu irmão Evandro Ferreira. Meu irmão Evandro Ferreira morreu de Covid e morreu sem ter tido a possibilidade de se vacinar, porque esse indivíduo negacionista negligenciou a compra de vacinas, que imitava uma pessoa enferma, com problemas, com falta de ar. Então essa figura cruel. Mas a crueldade dessa personagem tinha como referência também torturadores à época da ditadura. Rapaz, eu sou tão bonzinho. Você tem uma ideia, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando agora? Eu lembro da história do Frei Tito de Alencar e do Sérgio Parranhos Fleury, que torturava o Frei Tito vestido de papa. Ou então Carlos Alberto Brilhante Ustra, a crueldade do torturador, que era referência e inspiração para esse cretino inelegível ex-presidente do Brasil. Você sabia que o Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele passou a morar no Doicode. Ele e a mulher dele. E ele levava a mulher dele para assistir algumas sessões de tortura, onde as mulheres eram estupradas na frente dos filhos, né? Num espetáculo horrendo, horroroso. Né? Agora, eu tenho uma teoria, viu, Evaldo? Eu acho que 64 só aconteceu por causa da impunidade de 37. Vou te dar um exemplo histórico, emblemático. O grande algoz no Estado Novo foi o Filinto Miller. Esse canalha, ele não foi punido, nunca foi julgado, morreu como senador da República, presidente nacional da Arena, e só veio a morrer por causa daquele acidente do avião de Orly, em Paris, nas cercanias de Paris. Sim. O interessante é que ele nasceu no dia ele morreu no dia do aniversário dele, 11 de julho de 1973. Então, o Filinto Miller,
ele acompanhou pessoalmente todo o processo da nossa heroína alemã, a Olga. Evaldo, ele fez questão de levá-la ao navio que ia deportá-la. Ele acompanhou para ter a garantia 100%. Ela grávida, né? Ela grávida. Então, ele era um monstro. Monstro. E ele foi expulso. Ele participou da Coluna Prestes. Foi expulso porque estuprou lá uma mulher. Foi expulso. Foi expulso e ainda ressentimento do Luiz Carlos Prestes. Então, tudo que ele fez de ruim para Olga, ele estava fazendo para martirizar. Que canalha. O Prestes. Que canalha. Que canalha. Gente, eu fico pensando essas questões que o Bezerrinha está levantando aqui para a gente, essa história da ausência da punição. Vou te dar um exemplo aqui, Bezerrinha. A ditadura militar na Argentina, não que começou ali em 76, com o golpe que derrubou a Isabelita Perón. Você pega o Videla, talvez o mais cruel daqueles ditadores, mas todo cidadão argentino sabe que o Videla morreu sentado num vaso sanitário, morreu com diarreia e condenado à prisão perpétua. Todo argentino sabe. Um parêntese aqui. Você sabe quem é que está me ligando aqui, Evaldo? Ricardo Guilherme, não? Ricardo Guilherme. Eu sou muito fã do Ricardo Guilherme. Ricardo. Não é o seu Sans, não? Tudo bem contigo, Ricardo? Nossa vida juazeirense. Olha, nós estamos agora ao vivo no programa Causos e Causos. Eu, o professor Evaldo e o comunicador Luiz Regadas. Você está falando ao vivo para a humanidade. Eita, que beleza. Eu estou à procura, então, do nosso editor Bezerrinha para saber exatamente onde vai acontecer, no Juazeiro, dia 18 de maio, o lançamento do livro sobre o Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo. Muito bem. Eu vou lhe passar. Esse programa é diferente, viu? Evaldo, é uma má pessoa, eu Bezerrinha, o Padre Cícero, ou não? Você vai ter que comentar depois. Tá bom, mas o Ricardo Guilherme está conosco aqui ao vivo. Guilherme, você está participando do programa, você está participando. Por isso que eu perguntei assim, tão formalmente, para você já noticiar para todo mundo onde é que vai ser o lançamento do livro. Na Secretaria de Educação do município de Juazeiro. Então, gente, vocês que estão por aí compartilhando e comentando, nós estamos tentando, de uma forma de brincadeira, falar da realidade das pessoas má da humanidade, né? Aqui a primeira parte foram das pessoas que foram má na época da ditadura, das guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, que há dias, né, dia 9 agora, teria sido o fim da Guerra Mundial em maio. Eu vou só encerrar aqui o meu papo, Ricardo, que a gente está no ar. Eu queria que você mandasse um abraço E, para os nossos telenautas. Oi. Onde é que vai ser o lançamento do livro? Onde? Na Secretaria de Educação de Juazeiro. Então, pronto. Vamos lá, Bezerrinha, voltar ao abraço. programa. Então, agradecer a todos vocês que estão aqui. A TV tem programa todas as segundas-feiras, né, com o Márcio Rodrigues, às 9 horas. Amanhã tem um programa setorial de saúde, defesa do SUS. E a gente pede sempre o compartilhamento de vocês. Também doem Pix para a gente se profissionalizar cada vez mais e tornar esse estúdio que está virtual uma parte mesmo bem legal para colocar mesas e poltronas. E também a parte acústica. Então, a gente está aqui na luta, esforço diário para tentar melhorar com um pouco que a gente ganha no trabalho, que na Atitude Popular também assistam, que eu estou por lá segunda a sextas-feiras com ótimos programas. Na sexta-feira, sempre a gente está levando a cultura para a cultura cearense, para as telas, que também é outro programa para a gente trazer para cá quando tiver tudo montado. Mas, Bezerrinha, volte aí, você vai falar mal do Padre Cícero agora? Eu quero agora fazer um porém aqui, um detalhe. Meu amigo, minha amiga, você faz ideia do que aconteceu agora na TV do Habilidoso, no Causos e Causos? Você está pensando o que aconteceu? Nesse momento, a gente teve o privilégio de escutar um dos mais importantes intérpretes das artes dramáticas, do teatro brasileiro. Você está conversando aqui com o Luiz Carlos
e com o Bezerrinha, e tenho o privilégio de escutar Ricardo Guilherme. Ricardo Guilherme ligando para o Bezerrinha para saber informação sobre o lançamento de um livro sobre a beata Maria de Araújo, aquela que a hóstia colocada pela mão do padre Cícero Romão teria se transformado em sangue, e todo o debate da consubstanciação, no caso aí, a transubstanciação, né, Bezerrinha? E a gente tem o privilégio de escutar Ricardo Guilherme. Sei que você que está acompanhando sabe quem é o Ricardo Guilherme e sabe do respeito que os três têm. Eu quero saber se esse Mar Elemento vai contratar a TV Habilidoso para ir lá fazer a cobertura. Deixa eu explicar. Olha o golpe. A inserção do Ricardo Guilherme, eu fiz questão de fazê-la. Fantástica. Por qual motivo? No próximo sábado, dia 18, nós estaremos nos deslocando a Juazeiro do Norte. Lá nós vamos fazer o lançamento do livro que foi coordenado por mim, que é o livro Os 180 Anos do Padre Cícero, o Santo do Povo. É uma obra multifacetada, porque o Juarez escreveu a prosa. Juarez Leitão, meus amigos. Juarez Leitão. O nosso grande Geraldo Amâncio escreveu neste mesmo livro a história do poeta. Padre Cícero em cordel. O Gilmar Chaves, que é extraordinário escritor, fez a história das promessas. Eu fiz vários capítulos. O Barros Alves também colaborou, falando sobre o cristianismo. É um livro completo, Evaldo. É um livro de arte, livrão. Eu já quero comprar, amigo. Grande, eu já quero comprar. Capa dura, 504 páginas. Nunca, eu falo sem nenhuma dúvida de estar sendo faremos esse lançamento aqui, né, Luiz? Vamos fazer esse lançamento. Eu vou trazer o livro aqui. Com certeza, era para ser hoje em outro programa diferenciado, né? Mas você está lançando, né? Não, mas tem tempo. Agora, o que é interessante, o amigo, amiga que está nos acompanhando aqui, talvez alguém pense, Luiz, Bezerrinha, que esse tema, ele se esgotou. Depois que o Ralph Della Cava escreveu Milagre em Juazeiro, depois que Lira Neto escreveu a biografia do Padre Cícero, esse tema não se esgota. Debater Padre Cícero é compreender um pouco nordestinidade. E tem o seguinte, Bezerrinha, o milagre de Juazeiro se repete a cada dia, e vai se repetir, inclusive, nas próximas eleições. Você sabe que há a possibilidade de Juazeiro do Norte ter eleição em 2 turnos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, independente de você acreditar se era ou não o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, na hóstia que o Padre Cícero depositou na boca da beata Maria de Araújo, mas há um grande milagre. Sabe qual é o milagre? O milagre é Juazeiro do Norte. Foi transformar um lugarejo acanhado, né? Uma vila do Crato, numa cidade dinâmica, num polo comercial, centro regional, centro cultural, num centro religioso, um dos mais importantes do país. O milagre de Juazeiro é a cidade de Juazeiro do Norte, do Padre Cícero. Mas, Ricardo, para a Igreja Católica, durante anos, ele era um malfeitor, uma pessoa de má fé. Não. Ele era um que ludibriava os outros. Não. Veja bem, não é por aí. A Igreja não chegou nem a excomungar o Padre Cícero. O que a Igreja fez como punição a ele, à época, porque a Igreja Católica ultramontanista chegou à conclusão de que o milagre da beata Maria de Araújo era falso. Um blefe, era falso. Então, um charlatão. Mas ele perdeu as ordens. Deixou de ser padre. E eu digo sempre que o Padre Cícero só entrou na política, Evaldo, porque a Igreja empurrou ele para lá. Ele queria continuar ajudando todo mundo. E a Igreja Católica era um instrumento do Padre Cícero. E ele era um gênio, né?
quando o Crato se levantou em armas Sim. contra a emancipação política do Juazeiro, e o Padre Cícero nasceu no Crato, né? Filho do Crato. Sim. Aí os filhos do Crato foram ao Padre Cícero. E aí, Padre Cícero, como é? Você vai ficar com a sua terra, Crato, ou com o Juazeiro? Aí ele sabiamente disse: eu sou filho do Crato, mas Juazeiro é meu filho. É genial. Fantástico. Bezerrinha, me permita aqui, Luiz Bezerrinha, amigo, amiga que nos acompanha, a grande questão do Padre Cícero também é a mesma questão de pau de colher, caldeirão, contestado ou canudos. A grande questão é a seguinte: é o conflito entre o catolicismo popular e o processo de romanização, de hierarquização, elitização da igreja, que acabava se tornando incompatível com essas práticas, com essa religião miscigenada, com as influências indígenas, as influências escravas, com essa prática do cristianismo primitivo, essa cultura sincrética. É isso que explica a personagem Padre Cícero. Então é por aí que você deve analisar fenômenos como o que aconteceu em Canudos com Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro de Quixeramobim, com o Caldeirão, a Irmandade da Santa Cruz do Deserto, né, a comunidade do Caldeirão, ou mesmo Contestado ou Pau de Colher. São experiências, você pode falar, não, são experiências milenaristas, salvacionistas, messiânicas, mas especialmente é o conflito entre o catolicismo popular e as práticas hierárquicas do processo de romanização, elitização da igreja. O Vaticano sendo... É isso. Inclusive, Evaldo, esse seu raciocínio é tão brilhante. Obrigado. Que babão. Na época do processo contra o Padre Cícero, tinha um bispo francês que estava morando em Fortaleza, ele era o reitor do seminário da Prainha. Era um bispo Chevalier. Aí foram perguntar qual era a opinião dele sobre o milagre do Juazeiro. Se você é besta, você acha que Jesus vai sair de Roma, vai fazer milagre nesse final de mundo? Gente, brilhante, isso é brilhante. Jesus vai sair de Roma para fazer milagre no sertão do Cariri, nos cafundós do sertão nordestino. Era a visão estreita, elitista da Igreja Católica. Está aqui com a gente, né, o André Mansão, diretamente da TVT, mandando aquele abraço para todos nós, desejando boa noite, André, e a todos que estão passando por aqui. O Mário também, que se tornou membro, né? O Mário vai ser entrevistado do programa Igreja em Saída, um programa... Eu acompanho o perfil no Instagram, viu? É algo que inspira, desperta... A democracia brasileira, a gente vai tratar disso, esse programa vai ser o segundo programa, o primeiro foi com o Padre Lino, né? E também vai ter o movimento do... Tá acertado, só falta eles mandarem as fotos para começar o cartaz, era para ter começado essa segunda-feira agora, ficar intercalando, não deu certo, que é os cristãos pela democracia, evangélicos, mas sempre com cunho de... Ecumênico, né? Ecumênico, mas de passar a reflexão, como esse programa tenta, em forma de brincadeira, que a gente precisa tratar de coisas sérias. E vamos falar um pouco mais no nosso Brasil. Quem algumas pessoas más estão destruindo a natureza por aí? Olha, os dois grandes vilões em relação a essa tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, tem nome, endereço e CPF. Em primeiro lugar, o governador Eduardo Leite, um negacionista, fascistoide, bolsonarista. Bolsonarismo de talher, né? De garfo e faca. Então, ele abriu as pernas, a legislação quanto à proteção ambiental foi aniquilada. Ele fez tal e qual aquele lá, o Salles, que foi o ministro do meio ambiente do Bolsonaro. Como foi? Ele usou passar termo, boiada, vou abrir para passar boiada. Deixa passar boiada. Então, os grandes culpados. E o prefeito lá de Porto Alegre, que é um sujeito desprezível, uma figura nojenta.
ele também sucateou todos os equipamentos públicos da prefeitura que cuidavam e que usavam um processo de prevenção, né? Você estudar, avaliar para evitar. Então, ele destruiu tudo. É como esse Tarcísio em São Paulo. Quando ele terminar o mandato dele, até o Tietê vai estar vendido. Uma questão interessante, viu, Bezerrinha? Me permita que eu concordo com a sua leitura sobre esses atos de vilania. Mas eu quero acrescentar um outro elemento aí. Além destes, que aí está muito claro, esse idiota desse governador do Rio Grande do Sul, enquanto o governo federal liberou 53 bilhões, renegociou a dívida, mandou um projeto de lei para o Congresso. 3 anos. 3 anos a dívida do Rio Grande do Sul, quer dizer, é algo extraordinário. A gente começou o programa hoje você falando do auxílio às pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul pelo governo federal. Esse cretino, ele posta um agradecimento ao Elon Musk. Quer dizer, o cretino, e ele acaba não citando o presidente Lula e o governo federal. Então, essa cretinice toda. Mas eu quero colocar um elemento a mais. Esses canalhas que disseminam fake news, aqueles mesmos canalhas que na época da pandemia falavam de kit Covid, falavam mal do isolamento, de máscaras, falavam de cloroquina, falavam que pregaram contra as vacinas, aqueles negacionistas que inventaram tantas mentiras na época da pandemia, são esses cretinos que hoje espalham fake news sobre a questão do Rio Grande do Sul, sobre o auxílio do governo federal, sobre os caras, mas não tem escrúpulo, não tem limite, por isso é tão importante a regulamentação, que você responda pelas mentiras, pelas perversidades que são perpetradas. Ontem eu acompanhei uma live com o nosso grande mestre, o Lejane Mihan. Sim. E ele foi perguntar... O Lejane já esteve aqui no canal. Pronto, gênio da raça. E o entrevistador perguntou se o Lula, ao longo do percurso do mandato dele, poderia alcançar os índices de popularidade dos 2 primeiros mandatos. Ele disse, não. Isso não existe mais. Né? Não existe mais porque a ultradireita saiu do armário, ela está aí com os dentes arreganhados e desaforada, desavergonhada e mais cruel do que nunca a extrema-direita. Hoje, acho que pelo mal que a ditadura fez ao país, se você imaginar, Evaldo, depois da democratização, Constituição Cidadã, eles estavam todos guardados ali no armário. Quando começou a jornada de 2013, essa ultradireita, essa extrema-direita, ela deixou os armários e está aí no meio da rua, está mentindo, está matando, está excluindo. Não é? Então, e segundo o professor, ele diz que essa turma é entre 15% e 20% do povo brasileiro. Sim. Não tenha dúvida disso. Sim. Eles estão aí. Hoje eu tenho saudade da oposição do PSDB. Você sente saudade. Do debate democrático, né? Da divergência saudável, da qualidade do debate. Agora, veja bem, Bezerrinha, é só para alertar o tamanho do buraco que a gente está metido. Você fala do inelegível, do negacionista, desse cretino que vai para a cadeia. Daqui a pouco a papuda é o destino desse cretino. Ele é uma boa pessoa, ele não é tão macho, não. Agora, meu amigo, ele já tem o quadro que vai sucedê-los. E o quadro, esse bolsonarismo, tem um oxímoro aí, né? Que um bolsonarismo moderado. Isso é incompatível. Mas você fala do Moro? Não existe uma incompatibilidade absoluta. Uma incompatibilidade absoluta. Não existe. Incongruência. É absurdo. Agora, você veja os elementos do governador de São Paulo, que é o sucessor dele. Veja bem. Primeiro, a questão
ele está sendo ungido por um certo fundamentalismo neopentecostal da teologia do domínio. A radicalidade do processo de privatização e a violência policial com esse secretário de segurança dele, Lauderhit, quer dizer, a violência policial, o extermínio de preto, de pobre, o fanatismo religioso e política de privatização, é essa mistura que leva o bolsonarismo, um sucessor do inelegível. E guardando, Evaldo, consonância com o raciocínio de que a grande mídia nacional, que é fruto do fascismo, ela é o elemento oficial do fascismo. Eu falo de Globo, de SBT, de Veja, de Estadão, Folha de São Paulo. TVH, agora você fez processo. Não, eu estou preparado, pode me processar à vontade. Mas eu conheci interessante. Eu conheço essa canalha. Então, e chega o governador do Rio Grande do Sul, gente, a dizer que parem de mandar doações, que senão vai prejudicar o comércio local, né? É muito cretino, né? Muito cretino. Além de tudo isso, gente, a gente não pode esquecer, nós tivemos, queira ou não, Joaquim Barbosa massacrou a nossa esquerda lá atrás, que para mim foi o primeiro Moro. Ali. E o Moro também foi algo também esquematizado, porque a nossa esquerda estava toda crescendo, planejado para minar a nossa esquerda. O esquema do mensalão. O Moro é outro santo ou a má personalidade humana? Ele consegue ser pior do que o Bolsonaro. O quê? Então, o mensalão foi um ensaio para o que viria a ser a Lava Jato. Foi uma preparação. A caça às bruxas. Um projeto piloto comandado pelas forças reacionárias, né, do judiciário, do legislativo, da mídia principalmente. Reinaldo Azevedo metiu o pau e foi um dos que ajudaram a criar esse ódio que nós temos na esquerda, e hoje a gente paparica o Reinaldo Azevedo, que eu não gosto e sou crítico dele, mesmo que ele tenha virado de lado. Reinaldo Azevedo também foi uma má pessoa, sim, na época que criou o mensalão, que desenvolveu todo esse ódio, porque ele tinha todo aquele público atrás dele. Se ele fez uma meia-culpa, vamos lá, mas ele tem culpa no cartório. Ele criou o termo petralha. É o seguinte, um Reinaldo Azevedo... E com a sua influência que ele tinha no grande meio de comunicação. Posso abrir Não, pode, claro. Cuidado que vai ter uma bomba aqui para rogar. Eu queria só falar um pouco do Reinaldo, porque o Reinaldo... Eu acho que ele sufocou a maré. Nos anos 70, era o Reinaldo, era o Paulo Francis. Esse povo todo, meu amigo Evaldo, era da Libelu. Sim. Tudo trotskista. Demétrio Magnoli, tudo era Libelu. Eu tinha um amigo meu que dizia, um grande camarada meu, que disse que uma vez trotskista, sempre lá. Eu quero abrir dissidência, é possível? Deixa eu abrir uma dissidência aqui, Luiz Bezerrinha, com todo o respeito e carinho que eu tenho por ambos. Respeito intelectual e amizade que tenho por ambos, e vocês sabem disso. Mas algo que me fascina é a inteligência, é a erudição, é algo que me seduz, assim, intelectualmente. Reinaldo Azevedo é um dos quadros mais brilhantes do jornalismo brasileiro. Não quer dizer que eu concorde 100% com ele. Não, isso aí não discute. Isso não. Mas ele cumpre um papel importante. Claro que essas referências que vocês colocam, mas eu não quero... Tem fundamento, óbvio. Mas eu não sou maniqueísta. É a crítica qualificada. Eu adoro, inclusive, divergir dele. Mas assim, ele foi uma crítica prejudicial naquela época. Ele incentivou a dizer que o PT tinha ladrões, que fulano tinha ladrões, e esses foram inocentados depois. Ele participou da orquestração para todo esse fascismo que hoje aí existe. Agora, eu sou também, Evaldo, eu sou da linha. Tem uma frase maravilhosa do nosso Rubem Braga, grande cronista nacional, que dizia que só morto não muda de ideia. Então, eu acho que Só não muda de ideia quem não tem ideias para mudar. Não as tem. Então, eu acho que o Reinaldo Azevedo hoje,
Eu acho que ele fez, sim, uma meia-culpa, e não dá para dizer... Igual o Noblar. Mantê-lo na fogueira a eternidade. É como santo, é isso que eu estou dizendo, não dá para manter ele como santo, né? Assim como o Noblar também, foi outro que eu chamei até para entrevistar da minha dissertação. Vamos parar de maniqueísmo, a realidade é contraditória, não existe o bom e o mal absoluto, existem zonas cinzas. Interesses de momento. Sabe quem falava disso, amigo? Era o Heráclito, era o Hegel, era Marx. Isso se chama dialética, tese, antítese. Vamos forjar aqui uma síntese e olhar adiante e seguir adiante. E seguir adiante hoje significa defender a democracia. E o Reinaldo Azevedo é um dos grandes defensores da democracia no país. Democracia que permanece ameaçada. Eu acho que ele... Mas hoje... ele teve culpa da gente chegar ao fundo do poço. Não, ele teve. Você concorda que está nos assistindo aí? Deixa sua mensagem aqui embaixo, vamos interagir, vamos conversar por mais 10 minutinhos aí. O Reinaldo Azevedo, ele no início dos anos 2000... Eu quero que ele nos escute e venha aqui, que ele me negou a entrevista também. O Reinaldo Azevedo editava a revista do PSDB, primeira leitura. Primeira leitura, sim. Ele era o editor-chefe desta revista. E como o Evaldo é profissional, historiador profissional, eu sou autodidata em história. Então, o PSDB, que foi criado em 1988, 25 de junho, para nós, Evaldo, você é mais novo do que eu, mas na época, para nós foi uma grande alegria. Nós imaginávamos que o PSDB seria um partido de centro-esquerda. Está entendendo? Só que o PSDB se deslocou quase na extrema-direita. Olha, eu faço um comparativo com a UDN, quando surgiu em 1945. Muitos intelectuais de esquerda se ouriçaram com a criação da UDN, achando que União Democrática Nacional, o fim de um ciclo autoritário. Então, achava-se que a UDN seria um partido arejado, um partido de centro-esquerda. Você sabe quem foi que se encantou pela UDN? No início, na gênesezinho, Caio Prado Júnior. Caio Prado. O João Mangabeira, que viria em 47 a criar o Partido Socialista Brasileiro, partido também... de quadros, né? Talvez a diferença, talvez a questão seja esta aí. E o próprio PSDB eram partidos de quadros, né, intelectuais, caciques, mas sem base social, né? Sem nenhuma base social. A proposta como o PSB também, o PSB tinha essa característica. O PSDB também jamais poderia ser social-democrata, porque um partido, para ser social-democrata, ele tem que ter uma inserção muito forte na área sindical. Não era o PSDB não era o caso. Mas, assim, a gente ficou com a expectativa, pelo fato de ter um Fernando Henrique, né, que foi um pensador... a teoria da dependência. Da dependência, né? Deu seu contributo no combate à ditadura. Sim. Um Zé Serra, que saiu exilado, Zé Richa, Franco Montoro, Zé Serra. Agora, por incrível que pareça, Evaldo Luiz e quem está nos vendo aqui, o quadro mais responsável do deslocamento do PSDB para a direita, beijando a extrema-direita, foi o José Serra. A campanha do esgoto começou exatamente em 2010. A bolinha de papel. Não foi só isso, na bolinha de papel. O Serra pautou a questão do aborto. Nada tem a ver. As redes sociais do Serra. O Serra é o grande responsável pelo modus faciendi
das campanhas de ultradireita. Esse caldo de cultura vem da campanha de 2010. Mas ali Serra contra Dilma. Esse fato da bolinha de papel, gente, foi começo para no futuro vir a facada, né? Foi uma jogada, né? um treino de comoção, né? De comoção que foi desvendado que era uma bolinha, não era nada de pedra, de não sei o que, como foi arquitetado para se mostrar assim, não. Tipo assim, uma morte para causar um fato e depois gerar eleição, uma comoção e uma eleição mais fácil do Serra. E a Globo ainda se deu ao desfrute de contratar o Molina, e o Molina perito Molina, provando... O perito provando que era um objeto pontiagudo, perigoso, que poderia causar algum dano letal ao cérebro do Serra. Né? É igual aquele Madame Palhares. O Madame Palhares, quando o PC foi morto... O PC era a pessoa má. O PCzinho. O PC na frente desses bolsonaristas é uma criança. Evaldo Gutierrez. Eu quero só reforçar aqui da alegria que é encontrar o Bezerrinha, encontrar o Luiz. A gente propõe um projeto, o Luiz é um cara disciplinado, é o nosso produtor e o nosso apresentador. Então, todo dia, amigo, amiga, você que está aqui nos acompanhando hoje, em qualquer momento, o nosso amigo Luiz, ele traz a pauta, ele procura pontuar quais são as questões. Ele até tenta, mas a gente subverte permanentemente essa pauta e é uma aprendizagem. Compartilhar com você, Bezerrinha, com você, Luiz, esse momento, é uma aprendizagem extraordinária. Eu acho que o amiga vai concordar. Para mim é um luxo dividir esse pequeno estudo com duas figuras tão importantes de Fortaleza. Pequeno de espaço físico, 20 metros quadrados, uma grandiosidade de se desdobrar e de coração para levar bons programas, bons debates a todos vocês. Participação especialíssima do Ricardo Guilherme. Emocionante. Então, eu exorto você, que está aí do outro lado da telinha, a colaborar com o Luiz. O Luiz é um herói da comunicação de Fortaleza, porque o que ele faz, o Luiz ele consegue fazer omelete sem ovos. Então, essa luta, ela merece o apoio de todos nós, principalmente a gente que tem uma formação política a gauche. É importante que a gente colabore, contribua. O cachê que ele me paga, eu devolvo para ele. Aí, mente, eu pensei que ele ia dizer assim, eu vou dar um monitor para você, colocar aqui na sua frente de 21 polegadas da Samsung, fosse o primeiro patrocínio, fosse sair daqui. Não, mas, gente... Você já me fez um bem muito grande quando trouxe para ficar ao meu lado, Evaldo. É um luxo. É um luxo esse time aqui, né? Não é para qualquer um, né? E assim, quando você ainda surge um Ricardo Guilherme no meio, aí... Luxo para todos, é isso que a gente quer. Para Pão todos. E poesia por igual e luxo para todos. O Ricardo Guilherme, eu digo para vocês dois, não tenho a menor dúvida. Se o Ricardo Guilherme tem migrado para o Sul Maravilha, ele hoje era um dos maiores atores do Brasil, a nível de Paulo Altran. Sim. Mas, para terminar, eu queria que você falasse de outra pessoa má para a humanidade, em 1 minuto aí. Rapaz, eu considero todos os ditadores, todos os tiranos, os sanguinários... E o Toninho Malvadeza? Rapaz, o Toninho é um caso a ser estudado. Não sei se vocês sabem, mas o... O caso dele aí, para passar para o Evaldo terminar. O Toninho Malvadeza, ele, em 1960, ele era deputado federal pela UDN da Bahia. E quem também era deputado federal, Evaldo, era o Tenório Cavalcante. Sim, o homem da capa preta. O homem da capa preta e da Lourdinha. Da Lourdinha. E a Lourdinha, só explicando para o amigo, a amiga, a Lourdinha não é uma senhora, não é uma filha. Uma secretária. Não é uma secretária. A Lourdinha é uma arma, era o que? Era um fuzil? Era um fuzil. Que ele andava aqui embaixo da capa preta. Embaixo da capa preta. E ele subiu a tribuna da Câmara
para atacar o presidente do Banco do Brasil da época, que era conterrâneo do Toninho Malvadeza. E o Malvadeza achou de contrapor-se ao Tenório. Aí o Tenório abriu aqui a capa e mostrou a Lourdinha. Rapaz, o Toninho Malvadeza bateu em retirada e, segundo as más línguas, todos se urinando de medo do Tenório Cavalcante. Genial. Tenório Cavalcante. Eu dou uma dica para você, amigo, amiga. Assista ao filme O Homem da Capa Preta, com o cearense José Zé Wilker, muito bom o que é filme. um pouco dessa história que o Bezerrinha conta. Filho de Alagoas, viu? Não é cearense, não? Não, Tenório. Não, eu estava falando do Zé Wilker. Zé Wilker é filho do Ceará, Crato, filho né? de Juazeiro. Juazeiro. O Tenório era filho de Alagoas. Ele, aos 9 anos, assistiu à morte do pai dele. O cara chegou e deu um tiro na cabeça do pai dele. Ele tinha 9 anos. Você já imaginou? É. Aí, anos depois, o mesmo criminoso veio para eliminar o Tenório. O cara chegou num cavalo armado e ele suspeitando o Tenório, né? Eu sei que ele conseguiu jogar areia no cavalo, nos olhos, e ele relinchou, levantou as patas, o pistoleiro caiu no chão e ele conseguiu escapar. Foi daí que ele foi embora para o Rio de Janeiro. Mas eu tenho um caos muito bom para ser contado. Conte aí para finalizar. Assim, esse caos me foi contado pelo grande Geraldo da Mancha. No interior, tinha 2 coronéis inimigos. Disputa de terra, né? Poder, terra. Aí tinha um que era mais valente e o outro era mais frouxo. E ele mandou contratar um pistoleiro a peso de ouro para matar o coronel inimigo. É. Quando chegou lá, chegou um sujeito magrinho, mirrado. Aí ele olhou assim e disse: meu amigo, você tem realmente coragem de matar esse coronel aí do lado, que é um homem corpulento, valente? Aí disse: doutor, coragem eu não sei se eu tenho, não. Eu tenho prática. É linda essa história. Genial. Coragem eu não tenho, não. Eu tenho prática. Eu tenho direito também a minha última personagem. Sim. Bom, a proposta do Luiz era quem fez mal para a humanidade, né? Quem são a gente tentou aqui percorrer algumas das personagens de fascista, de assassino, de matador. Eu queria encerrar com uma personagem que, na verdade, é muito perversa, é muito cruel. É quem dissemina fake news. São aqueles que propagam mentiras. É o mau caráter que espalha mentira pela rede mundial de computadores, o idiota compartilha e o imbecil acredita. Então, na verdade, a figura mais perversa é exatamente aquele disseminador de fake news, especialmente estes de extrema direita sob o manto do bolsonarismo. Beleza, então esse foi o 8º Caos e Causos. Espero que vocês tenham gostado, falando um pouco mal da humanidade, algumas personalidades. Amanhã o canal volta às 7h30 com o programa Setorial de Saúde. Deixa eu só lembrar de dar um recado. Ô, cara chato! O Rubinho, rapaz, me encontrei com o Rubinho lá do Henrique Jorge. E foi. O Rubinho. Gigante. Grande abraço para ele. Ele é meu conterrâneo do Henrique Jorge. Me encontrei com ele. Mande um abraço lá para o Luiz, para o Evaldo. Estou sempre ligado nos causos e causos. E bom, então se ligue também. Doem, ajude a divulgar esse canal que é @tvh_br. Tchau, tchau, até o próximo programa. Tchau, tchau, Evaldo, tchau, tchau, Bezerrinha.